Olá, alunos do sexto ano, tudo bem? Aqui é o professor Walter de matemática e eu estou gravando esta primeira aula para vocês, dando início às aulas do ensino híbrido, onde vocês participarão de aulas presenciais e online. A semana que passou, vocês já estiveram na escola, tiveram algumas aulas presenciais e agora vocês darão início a aulas online no Centro de Mídias SP. Vocês, durante essa semana, vocês já tiveram algumas orientações de como acessar ao centro de mídias e assistir às aulas. Quero relembrar que é muito importante vocês assistirem essas aulas e realizarem as atividades que vão ser propostas, porque estas atividades é que registrarão a presença de vocês. Se vocês não acessarem, não realizarem as atividades, vocês não terão presença nestas atividades. Os vídeos que eu vou gravar assim durante as semanas vai ser um complemento dessas aulas. Eu vou tentar ajudar vocês a entenderem melhor o que está sendo passado lá no centro de mídias, ok? A primeira aula de hoje, o assunto vai ser as frações. Este assunto está contido no caderno Aprender Sempre, volume 1, que vocês acabaram de receber na escola. Vocês estão matriculados no sexto ano de ensino fundamental e esse caderno é de língua portuguesa e matemática, certo? A parte de matemática começa na página 58 com a sequência didática 1, aulas 1 e 2. O tema dessa aula é repartindo com o colega. O objetivo da aula é identificar e representar frações associando-as ao resultado de uma divisão ou à ideia da parte de um todo. Antes de ir para a primeira atividade, vamos relembrar o que é fração, né? O que é uma fração. A fração é todo número que pode ser escrito desta forma, né? Ela tem esse formato, um número sobre o outro. E esses elementos da fração têm nomes, né? Eles são identificados da seguinte forma: o número de cima é o numerador, o número que fica na parte de baixo é o denominador. Agora, o que vem a ser numerador e denominador? Vamos começar aqui pelo denominador. O denominador ele indica ou denomina, né, que a origem do nome, em quantas partes a unidade foi dividida. E o numerador, ele indica o número de partes que foram tomadas. Se vocês não lembraram ainda do que se trata isso, vamos dar um exemplo. Eu ainda vou continuar aqui com o exemplo dos 3 quintos, tá? Vou continuar com essa fração aqui, 3 quintos. Então vamos dizer que a gente tem aqui um objeto, ou uma barra de chocolate, ou um bolo, alguma coisa que eu queira dividir para representar essa fração 3 quintos. Lembrando que o número de baixo, o denominador, ele indica para mim em quantas partes eu dividi esta unidade. Vamos dizer que seja um chocolate aqui. Eu vou dividir esse chocolate em 5 partes iguais, certo? Já o numerador, ele vai indicar para mim quantas partes eu peguei dessa unidade, ou quantas partes eu comi deste chocolate, por exemplo. Vamos dizer que eu reparti em 5 e comi 3. Então, esta é a representação dessa fração. Eu comi 3 partes de 5. Essa fração, a forma correta de se ler, né, é 3 quintos. Né? Geralmente tem muita gente que fala 3 sobre 5, mas o correto é se falar 3 quintos. Ok? Então, eu comi 3 quintos do meu chocolate. E se eu quisesse representar qual é a fração que me sobrou? Porque me sobraram ali 2 pedacinhos, né? Eu não comi 2 pedacinhos do meu chocolate. A fração que me sobrou foram 2 quintos. Porque, lembrem-se, o denominador indica quantas partes o todo foi dividido. Né? Ainda trata-se da mesma barra de chocolate. Nós dividimos a barra inicial em 5 partes iguais. E agora eu quero saber quantas partes me sobraram. O numerador me indica que me sobraram 2 partes,
certo? E se eu somar essas duas frações, o 3 quintos com os 2 quintos, terá de resultar em 5 quintos. Vejam bem que este número 5 aqui, o denominador, ele se mantém. Então, quando acontece isso, quando eles são iguais, eu posso manter o denominador. Quando eu quero somar as frações, eu mantenho o denominador, né, que é esse número 5 aqui, porque ele indicou quantas partes o meu todo, né, a minha unidade foi dividida, e eu somo somente os numeradores, que são os números que estão em cima. Então, 3 mais 2 é igual a 5. Então, nós teremos aqui 5 quintos. E 5 quintos, agora pensando na divisão aqui, né? Porque esse traço significa divisão. Esse tracinho aqui, ó, significa divisão. 5 dividido por 5 é igual a 1, que seria a minha unidade. Só para vocês entenderem assim como fica isso graficamente, vamos lá. Eu peguei a minha barra de chocolate e dividi em 5 partes, mas eu não peguei nenhuma, então tá aí, seria a barra inteira. Seria o mesmo que eu escrever 5 sobre 5, ou 5 quintos, certo? Mas esses 5 quintos representa uma unidade, que eu não peguei nenhuma parte desse chocolate. Então seria a minha unidade inicial, uma unidade. Uma coisa importante para se lembrar também, para passar para vocês, é que quando eu divido a minha barra em 5 partes iguais, cada uma dessas partes representa 1 quinto do total da minha barra. Lembre-se que o número 5 aqui, ele está indicando, né, quantas partes eu dividi, e o numerador está indicando quantas partes eu peguei. Então, cada uma dessas partes aqui, ó, cada uma dessas partes representarão 1 quinto da minha barra. Certo? E se eu quiser somar, usando o mesmo método que eu falei lá, mantendo o denominador e somando só os numeradores, eu vou ter a soma de 5 números, 5 partes, que vai me resultar em 5 quintos, que nada mais é do que a minha unidade completa, né? O meu chocolate inteiro. Ok? Dando um outro exemplo agora, vamos falar, a gente sempre usa geralmente chocolate, pizza para dar esses exemplos, ou algum doce, vamos falar de uma pizza. Se eu pegasse uma pizza aqui, eu dividisse essa minha pizza em 4 partes iguais, lembrando-se, pessoal, que essa divisão de fração, ela sempre representa partes iguais. Então, ela sempre, quando eu uso uma fração, está indicando que eu reparti ou dividi em partes iguais, ok? Então aqui eu reparti minha pizza em 4 partes iguais. Então vamos supor que eu coma dessa pizza minha 3 pedaços. Qual é a fração que representa esses 3 pedaços que eu comi ou que eu peguei? Seriam 3 quartos. Eu dividi a pizza em 4 partes iguais e comi 3 pedaços, ok? E se eu quiser saber qual é a fração do que sobrou? É simples, né, pessoal? Dividir a pizza em 4 partes iguais e me sobrou uma, que está indicando aqui. Dividi em 4 partes e me sobrou uma. E se eu fosse somar essas duas frações, teria que dar a pizza toda, que seria 4 quartos, que é igual a uma unidade completa da pizza, ok? Bom, agora eu acredito que com esses exemplos que eu dei, já dá para a gente começar a nossa primeira atividade. Vamos lá dar início. Atividade 1. Rafael foi a uma doceria e comprou uma barra de chocolate igual a representada a seguir e comeu 8 pedaços. Vejam bem, pessoal,
uma barra de chocolate, ela já vem toda divididinha, né? Toda quadriculada. Aqui nesta situação, vocês praticamente têm que contar quantos quadradinhos a barra de chocolate está dividida. Ele comeu 8 pedaços e vocês aí vai dar para vocês responderem a primeira questão. Qual fração representa a quantidade de chocolate que Rafael comeu em relação à barra toda? Lembrem-se que naquela barrinha o denominador que fica na parte de baixo indica em quantas partes o todo foi dividido. E a parte de cima indica quantas partes você pegou. Então, o que vocês têm que fazer aqui é colocar a fração que representa quanto ele comeu da barra toda. Certo? Questão B. Que fração representa a quantidade de pedaços que sobraram da barra toda? Mesma coisa, né, pessoal? No nossos exemplos lá, eu dei exemplo do que a gente pegou e do que sobrou. Lembrando que a soma das duas frações tem que dar a barra toda, para vocês conferirem se vocês fizeram o correto. Então, essa atividade também está tranquila, dá para vocês fazerem somente observando os exemplos que eu acabei de dar. Lembre-se que a qualquer momento vocês podem parar o vídeo, voltar lá, assistir de novo se vocês não entenderam, ok? Agora vamos para, ainda nessa atividade, letra C. A parte, letra C aqui, ó. A parte que ele não comeu, ele distribuiu igualmente para Leandro, a Carla e o Antônio. A parte que ele não comeu, ele vai dividir para esses 3 amigos. Quantos pedaços de chocolate cada um vai receber? Também tá simples, né, pessoal? Acredito que vocês já entenderam. Aqui ele está perguntando quantos pedaços, tá? Então não é para indicar fração. Já a letra D, ó, escreva a fração que representa a quantidade que cada amigo de Rafael recebeu. Aqui sim, já é para vocês indicarem que fração cada amigo recebeu, ok? Então vamos para a atividade 2 agora. Somente com os exemplos que eu dei, dá para vocês fazerem essa letra A, B, C e D e a atividade 2 também, que eu vou passar agora. Miguel e Samuel, 2 amigos, ó, o Miguel e o Samuel, 2 amigos, eles compraram 3 paçocas, ó. Compraram 3 paçocas que estão representadas aqui embaixo. E eles queriam dividir igualmente entre eles. Então a pergunta é: qual a quantidade de paçoca que cada um recebeu? Aí vocês vão usar a criatividade de vocês e responder aqui, tá? Quanto coube a cada um? Se puder escrever em forma de fração, melhor, tá bom? Vamos à atividade 3 agora. Gabriel comprou 2 barras de chocolate iguais às representadas na figura. Ele comeu 7 quintos. Aqui nesta fração tem uma particularidade, né, pessoal? Vejam bem, 7 quintos. O numerador ele está maior do que o denominador. E porque são 2 barras de chocolate. Então é maior, mais que uma unidade, né? A pergunta é: quantos pedaços ele comeu? Antes de iniciar essa atividade, vou dar um exemplo aqui. Digamos que eu tenho aqui 2 barras de chocolate semelhantes à que o Gabriel comprou. E eu digo que eu quero pegar 6/4 dessas 2 barras. Vocês podem ver aqui que, assim como lá no exemplo, o meu numerador ele está maior que o denominador. Isso indica que foi pego mais de uma unidade. Porém, o denominador ainda continua me indicando que essas unidades foram divididas em 4 partes iguais cada uma. Certo? E lembrando que cada uma das partes que eu divido, né, quando eu divido a minha barra em 4 partes iguais, cada parte
equivale a 1/4 do total da unidade. E se o numerador está me indicando que eu peguei 6 dessas partes, é como se eu tivesse ou repartido com alguém ou comido 6 pedacinhos desse. Eu dividi cada uma das barras em 4 e comi 6 pedacinhos do total. Certo? Lembrando, né, que eu poderia somar cada uma dessas partes. Se não dá para eu ver visualmente, dá para eu somar cada uma dessas partes, né? Pegar todos os pedacinhos, cada um desses pedacinhos que eu comi ou que eu separei, seria 1/4 mais 1/4 mais 1/4 mais 1/4 mais 1/4 mais 1/4, que resultaria, né, como a gente já viu, em 6/4. Que esses 6/4 ele poderia ser escrito de uma outra forma também. Dá para vocês perceberem aqui nessa primeira barra que ele comeu a barra toda, né? Ele comeu a barra toda e mais 2 pedacinhos da outra. Eu poderia representá-lo da seguinte forma: 1 mais 2/4. Seria uma forma de eu estar simbolizando o que essa fração aqui. Esse 1 mais 2/4 é igual a 6/4. Isso indica que eu comi uma barra inteira e mais 2 pedacinhos. E se eu quiser saber qual é a fração do que me sobrou, né, eu comi uma barra inteira mais 2/4, e eu quiser saber qual é a fração que me sobrou, basta eu somar esses 2 pedacinhos que me sobraram, né, 1/4 mais 1/4, vai resultar em 2/4, que é a fração que me sobrou aqui. E se eu quiser tirar a prova, ver se minhas contas, meus cálculos estão certos, basta eu pegar esses 2/4, somar com os 6/4 que eu comi, o total vai resultar em 8/4. Por que 8/4, pessoal? Porque trata-se de 2 barras, certo? E se eu dividir este número 8 que está no numerador pelo meu denominador, que é o 4, que a fração também é uma divisão, como vocês sabem, vai resultar em 2 unidades. Então isso está me indicando que o inicial, né, no início eram 2 unidades que eu estava trabalhando, 2 barras de chocolate que foram divididas em 4 pedaços iguais de cada uma das unidades. Eu comi 6/4. Eu comi 6/4 e me sobraram 2/4. Tá bom? Agora a gente já pode voltar para o exercício lá. Então, como foi falado lá no início, já tinha lido isso aqui, ele comprou 2 barras de chocolate e comeu 7/5. Ó, ele comeu 7/5. Cada uma das barras está dividida em 5 partes e ele pegou 7 partes do todo. Então, pergunta A: quantos pedaços ele comeu? Agora é com vocês. Pergunta B: ele comeu mais de uma barra ou menos de uma barra? Eu também, lá no meu exemplo, né, lá no meu exemplo, eu também falei sobre isso, né? Dei um exemplo sobre isso. Ele comeu mais de uma barra ou menos de uma barra, comendo 7/5. E a letra C: qual é a fração que representa a quantidade que Gabriel não comeu em relação à barra toda? Se vocês assistiram o vídeo direitinho, vocês vão ver que eu também dei essa resposta. Aqui vocês vão ter que dar a resposta em fração, né? Forma de fração. Um número sobre o outro aqui, tá? Bom, com essa terceira atividade aqui, eu encerro a aula de hoje. Lembrando que
o que nós vimos hoje faz parte da sequência da atividade 1 e foi a aula 1 e 2 que nós acabamos de ver. Nesse caderno vocês terão de acompanhar as aulas do Centro de Mídia e resolver as atividades. Acredito que os exemplos que eu dei foram suficientes para você resolver essas atividades e várias outras, mas eu estarei gravando mais algumas aulas orientando vocês. E quando vocês retornarem à escola para as aulas presenciais, essas atividades terão de estar feitas no caderno de vocês, ok? Para eu dar uma olhadinha. Então, espero que vocês tenham curtido a aula e bons estudos. Até a próxima.